Muito boa noite, sejam bem-vindos. Segunda-feira, dia 29 de novembro, chegando ao fim de mais um mês. E agora começa a contagem regressiva para 2022. Vamos aos destaques de hoje. Teve início agora há pouco a reunião do governador Flávio Dino e os partidos políticos do seu grupo. Hoje deve sair o nome que o governador vai apoiar para a disputa das eleições 2022. Muito otimista, no sentido de que, mediante o espírito de união, a gente vai obter o resultado desejado, que é encontrar uma candidatura ao governo do estado. Pesquisa do IBGE revela que a zona rural no Maranhão apresenta baixos índices de qualidade de vida. O governo do Maranhão faz entrega de toneladas do programa Mais Sementes para prefeituras da Grande Ilha. Câmara Municipal começa a semana com temas importantes: CPI do transporte e votação do 14º salário. E ainda, em ensino à distância, o novo normal para capacitação e graduação de jovens, adultos e idosos. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Nosso destaque na edição desta segunda-feira traz a reportagem sobre a qualidade de vida do maranhense. Segundo dados de uma pesquisa do IBGE, o Maranhão é o estado com maior perda e pior desempenho socioeconômico do país. Esses dados levantados pela pesquisa foram realizados entre 2017 e 2018. A avaliação nacional pontuou números piores que a média nacional nas regiões Norte e Nordeste. Os dados divulgados pelo IBGE revelam uma triste realidade. É que o Maranhão é o estado com maior perda de qualidade de vida do país. Em um índice que varia de 0 a 1, o estado registrou apenas 0,260. Os dados apontam ainda que quem mora na zona rural é mais afetado e perdeu ainda mais qualidade de vida. Os dois novos indicadores que foram constituídos pelo IBGE são indicadores multidimensionais e que conseguem trazer uma perspectiva sobre a perda de qualidade de vida da população, com base em diversos elementos: moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, acesso a serviços financeiros, dentre outros. E esses indicadores, eles também têm essa capacidade de mostrar por grupos, por exemplo, a diferença que existe entre a zona urbana e a zona rural. Então, os dados mostram que a perda de qualidade de vida é maior na zona rural do que na zona urbana. Os dados também apontam essa questão que a escolaridade é muito importante, quando a gente observa que aquele grupo populacional de menor escolaridade, eles apresentam esses índices mais altos que o grupo da população com escolaridade maior. A presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Maranhão acredita que esses índices são motivados por conta da falta de políticas públicas e da ausência de estrutura fundiária. E isso tem atribuição de vários fatores, né? Fatores com relação a acesso à política pública, à estrutura fundiária que nós temos no estado, e contribui bastante para essa perda de qualidade de vida. A pandemia ela veio aumentar essa perda da qualidade de vida a partir da hora que você deixa de ter acesso a muitas políticas, e quando você deixa de ter acesso a muitas políticas, você também perde as condições de viver. Essa é a primeira vez que o IBGE divulga e elabora esses dados. O órgão acredita que esses índices possam ajudar o governo a desenvolver novas políticas públicas. Então, a pesquisa ela consegue, inclusive, desagregar dados por grupos populacionais específicos, o que dá uma dimensão mais abrangente para se analisar. E vamos falar agora sobre a situação do coronavírus aqui no Maranhão. A nova variante, que estão denominado de cepa africana, já desperta alerta em todos os países e isso reflete nos estados. Os números da doença seguem em queda aqui no Maranhão, justamente onde não se deve baixar guarda e se preparar para o que está por vir. João Carvalho tem informações sobre as ações do governo no combate à Covid-19. Enquanto em todo o mundo a preocupação é pelo aumento de casos provocados pela nova variante da Covid-19, aqui no Maranhão o que se busca é a possível identificação de casos provocados por essa nova cepa. De acordo com nota emitida pela Secretaria de Estado da Saúde neste último final de semana,
não há nenhum caso de pessoa com Covid-19 dentro do Maranhão que esteja justamente com a doença provocada por essa nova variante. A nota da Secretaria diz ainda que possíveis casos de pessoas com Covid-19 que estejam entrando no Maranhão devem ser informados às forças sanitárias, tanto estadual como federal, e que a colocação de barreiras para prevenir a pessoa que esteja com a doença de andar livremente pelo estado deve ser feita pelo governo federal, nos portos e aeroportos presentes no estado do Maranhão. Essa nova variante, que foi denominada Omicron, preocupa porque ela possui cerca de 50 mutações, algo que chamou a atenção de especialistas, pois não haviam casos parecidos identificados no mundo até então. E agora falando sobre o uso da máscara, o presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, secretário de Saúde aqui do Maranhão, afirmou que a descoberta da nova variante da Covid-19, Omicron, fará com que os estados repensem sobre a flexibilização de medidas contra o coronavírus. As decisões tomadas por governadores, como desobrigar o uso de máscaras em locais públicos e a capacidade de público de eventos privados e públicos, como jogos de futebol, vão precisar ser repensados. Aqui no Maranhão está facultativo o uso da máscara em ambientes fechados e desobrigado para locais abertos. Sobre o CONAS, o Conselho ainda deve se reunir este próximo mês de dezembro e colocar em pauta esta situação. Vamos ao intervalo. Muita expectativa hoje sobre o nome que o grupo do governador Flávio Dino deve apoiar para as eleições de 2022. É um instante só. Voltamos com as informações da política e é grande a expectativa no meio sobre o nome que será anunciado pelo governador Flávio Dino em apoio às eleições de 2022 para o governo do estado. Em seu grupo temos nomes como Simplício Araújo, Felipe Camarão, Everton Rocha, Carlos Brandão. A decisão por um nome poderá causar uma situação de rachar para o grupo político. O PT indicou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Natural do Rio de Janeiro, Felipe Camarão é procurador federal e professor do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão e outra faculdade privada. Em 2005, no governo Zé Reinaldo, foi diretor do PROCON, tendo voltado ao órgão em 2011, no governo Rosiana Sarney. Exercia o cargo de subprocurador-chefe da UFMA quando foi convidado por Flávio Dino para ser secretário de Estado da Gestão e Previdência. 8 meses depois, foi para a Secretaria de Cultura. Atualmente, é secretário de Educação e presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Sua boa visibilidade rendeu a indicação pelo partido ao qual é filiado. No entanto, se não for o escolhido, tem outras posições no xadrez dinista em que ele pode ser aproveitado. Candidato a vice-governador, primeira suplência de Dino ao Senado ou buscar vaga na Câmara Federal. O Solidariedade tem na figura do seu presidente estadual o nome proposto a concorrer nas eleições majoritárias de 2022. Simplício Araújo é deputado federal licenciado desde 2015, quando foi chamado por Dino para assumir a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. Em 2018, concorreu a uma vaga na Câmara Federal, ficou na suplência e reconduzido à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia, de onde só saiu para tomar posse na vaga em aberto na Câmara dos Deputados, tendo logo em seguida se licenciado para reassumir o cargo de secretário no Maranhão. Simplício tem grande apreço do governador, mas não sendo escolhido, deve tentar suplência ao Senado ou um novo mandato na Câmara Federal. O Everton Rocha é presidente do PDT e desde sempre se coloca como o principal nome do partido para uma corrida eleitoral majoritária. Foi deputado federal por 2 mandatos seguidos. Em 2011 era suplente e assumiu a vaga em definitivo no ano de 2013. Em 2014 se reelegeu para um mandato entre 2015 e 2018. Neste mesmo ano, se candidatou ao Senado Federal, sendo o mais votado do Maranhão. Grande articulador, o Everton tem a confiança de boa parte das jovens lideranças partidárias.
Pesa contra ele o fato de não ter abraçado a candidatura de Duarte Júnior no segundo turno das eleições de São Luís em 2020. A atitude foi vista por muitos como um ato rebelde, que distanciou o senador, o PDT e alguns mais próximos da base governista, mesmo sem romper publicamente. Algo que pode acontecer ao final da reunião de hoje. Carlos Brandão, na opinião de especialistas e pessoas mais próximas a Flávio Dino, é visto como preferido à sucessão no Palácio dos Leões. Brandão já será governador do estado de fato e de direito quando Dino renunciar, algo que deve acontecer até meados de abril do ano que vem. Brandão foi deputado federal por 2 mandatos, 2007, 2010 e 2011 e 2015, e tem sido o vice-governador desde o início da gestão Dino. Jogo na mesa, baralho cortado. Qual carta Dino vai puxar? A decisão sai agora, neste início de noite, e vai repercutir por um tempo que ninguém ousa prever. Bom, agora à tarde, o governador Flávio Dino esteve em reunião com o senador Everton Rocha. A reunião já teve início, ainda não temos a informação sobre o anúncio desse novo nome que deve tão esperado pelo grupo político. Na tarde de hoje, o governador também esteve participando de uma solenidade, onde conversou com os jornalistas sobre esta reunião que acontece na noite de hoje no Palácio dos Leões. Confira. Estou muito otimista, no sentido de que, mediante o espírito de união, a gente vai obter o resultado desejado, que é encontrar uma candidatura ao governo do estado que expresse a continuidade administrativa do nosso programa, as ações que nós temos feito, e, ao mesmo tempo, aquilo que deve ser mudado, aprimorado, melhorado no nosso estado a partir da ação coletiva. Então, o principal é o diálogo, a união, e creio que esses resultados serão obtidos. E, por isso, qualquer que seja a decisão, nós vamos caminhar junto com o pensamento da maioria para que a gente tenha, se Deus quiser, no próximo ano, um bom debate eleitoral e uma bela vitória eleitoral. Ainda seguindo com informes da política, hoje a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Sagrima, realizou entregas de sementes da safra do projeto Mais Sementes e Mudas aos municípios da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Pasto do Lumiar. Foram 4 toneladas de arroz, 7 de semente de feijão e 20 toneladas de semente de milho. O programa tem como objetivo fortalecer a agricultura, usando sementes e mudas melhoradas com elevado potencial genético. A ideia é aumentar a renda dos agricultores e a produção local. Por isso, só hoje foram entregues 4 toneladas de arroz, 7 de feijão e 20 toneladas de milho. Todo esse material será distribuído para os municípios da Grande Ilha de São Luís, como São José de Ribamar, Raposa e Pasto do Lumiar. Os trabalhos são executados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca. O projeto ele funciona a partir do cadastro prévio dos produtores e dos entes parceiros, prefeituras municipais, sindicatos, associações e cooperativas, que nos ajudam na distribuição e catalisação do público-alvo que nós queremos atender. Esse processo é feito através de um software que foi desenvolvido pela Secretaria, onde nós identificamos não só o produtor, mas até a área que vai ser plantada, porque por amostragem depois a gente faz a devido monitoramento. O projeto Mais Sementes e Mudas foi idealizado pelo governo do estado para incentivar a produção de produtos como arroz, feijão e milho, além de potencializar o aumento do Produto Interno Bruto, o PIB. Os trabalhos também estão sendo feitos no sul do Maranhão, conhecido pelos potenciais agrícolas. Os investimentos são focados na agricultura local. O governo do estado tem feito muitos investimentos em diversas áreas, não é diferente nem na agricultura, nem na agricultura familiar. Hoje estamos aqui na Sagrima, numa agenda coordenada pelo secretário Henrique, fazendo a distribuição de sementes para os agricultores familiares aqui da Ilha de São Luís, de todos os 4 municípios da Ilha de São Luís, para que eles possam plantar e produzir cada vez mais e garantir comida na mesa do povo do Maranhão.
No total, mais de 8 milhões de reais estão sendo investidos para que os agricultores locais consigam atender à demanda do Maranhão e assim não seja necessário comprar materiais de outros estados. Nós temos feito o lançamento do programa em dois momentos. Nós fizemos um primeiro momento que foi na região sul do estado, região de Balsas, que é digamos assim, a nossa principal fronteira agrícola. Fizemos também a distribuição prévia na região de Açailândia, de um armazém de Açailândia. Nós fazemos a distribuição dividido em 7 armazéns, em 7 macropolos do estado. A região metropolitana, Açailândia, Balsas, Presidente Dutra, Santa Inês e Piritoró. Então nós atendemos o estado inteiro a partir dessas macro-regiões. Passando agora rapidamente para falar sobre os trabalhos na Câmara Municipal de São Luís, 2 importantes pautas deveriam entrar em votação e apreciação dos vereadores. A primeira trata sobre a instalação da CPI, os nomes em definitivo que devem conduzir os trabalhos de investigação do sistema de transporte público de São Luís. E a outra pauta seria a discussão sobre o 14º salário para servidores da educação municipal. Por falta de quórum, nada foi apreciado e decidido pelo Parlamento Municipal. A CPI do transporte é composta por 5 vereadores: Otávio Soeiro, do Podemos, Astro Diogum, do PCdoB, Marquinhos, do DEM, Chico Carvalho, do PROS e Álvaro Pires, do PMN. Além dos 5 parlamentares titulares, ainda fazem parte dessa CPI como suplentes os vereadores Jonathan Soares, integrante do coletivo Nós, do PT, vereadora Carla Sarney, do PSD. Logo na primeira reunião, os vereadores vão definir presidente e vice-presidente. Depois da eleição, caberá ao presidente escolher o relator da CPI do transporte. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, foi confirmada no sábado como relatora na CCJ do Senado. Na indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, a sabatina deve ocorrer nos próximos dias, mas depende do andamento da questão dos precatórios na casa. Alcolumbre já anunciou que vai pautar para esta semana as sabatinas de 10 indicados a cargos públicos pendentes nesta comissão. Hora de seguir para mais um intervalo. Na volta vamos falar sobre uma decisão tomada pelo prefeito Eduardo Braide sobre o Réveillon na capital. Eu volto já. Para a madrugada de amanhã, às 3h15, a Pré-Amar estará medindo 5,4 metros. Às 9h27, a previsão é que a baixa-mar esteja com 0,9 centímetros. À tarde, às 15h41, a Pré-Amar estará medindo 5,6 metros. E à noite, a partir das 21h57, a baixa-mar estará medindo 0,7 centímetros. Voltamos e falando agora sobre zona de conforto. Tem muita gente que perde oportunidades por parar no tempo, não aproveitar o tempo livre de forma produtiva. Aqui no Maranhão, a opção do ensino à distância tem dado oportunidade a várias gerações com pagamento de valores acessíveis. A dona Amada tem 68 anos. É formada em Relações Públicas e trabalha como produtora cultural. Assim como muitos idosos, teve que ficar reclusa em casa durante a pandemia. Mesmo com a flexibilização, sabe que tem limites a respeitar, principalmente por ela. Para não ficar parada demais, resolveu retomar os estudos. Fazer algo novo, um curso diferente. Com o apoio da filha, escolheu fotografia. E tem sido maravilhoso para ela. Eu sempre tive vontade de voltar a estudar, mas eu tinha receio de estar no meio dos jovens, porque nós somos muito criticados, né? Então, eu tenho um curso superior de comunicação social, habilitação em relações públicas. E gosto também muito de fotografia, sempre gostei de fotografar. Então, quando chegou agora nessa pandemia, essa loucura toda, você dentro de casa, eu tenho uma vida muito agitada com o meu trabalho social e fiquei um pouco assim, querendo fazer mais alguma coisa. Aí minha filha sugeriu que eu fazer gastronomia, que eu também é outra área que eu gosto muito.
Aí quando ela chegou que me mostrou que tinha gastronomia, tinha fotografia, eu digo, não, vai ser fotografia. Tem muita gente no mesmo perfil da Amara. O ensino à distância foi uma boa alternativa para essa parcela da população, que é de 32 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O IBGE revelou que em 2018, o crescimento no número de idosos em cursos em EAD foi de 40%. A base de dados é do Ministério da Educação. O INEP fez um levantamento e mostrou que o mercado de educação à distância cresceu 4,7 vezes nos últimos 10 anos. Só nos últimos 2 anos, o crescimento foi de 59% em comparação com anos anteriores. Essa procura grande levou instituições a se prepararem melhor. A faculdade que Marluce dirige lançou cerca de 50 cursos durante a pandemia no ano passado, e um número maior foi lançado mais recente. A gente tem um dado do próprio IBGE que, a partir de 2018, houve essa procura dessa faixa etária acima dos 50 anos, né? Uma média aí de 40% dessas pessoas começaram a fazer essa modalidade à distância, né? No Brasil de forma geral. E eles representaram aí 2020, 2021 dentro do grupo, 35% das nossas matrículas é em relação a esse público acima dos 50, né? Para nós, assim, foi uma grata surpresa e a gente entende que até eles vêm buscando aí uma segunda graduação, né? Ou até mesmo se capacitar por conta que eles já estão com emprego estabilizados, que querem outras oportunidades, e eles veem no ensino à distância a forma de conciliar o trabalho e o emprego, o trabalho e o estudo. Segundo a diretora, muitos cursos são de áreas bem direcionadas. Agora, para 2022, mais 64 novos cursos, das mais variadas áreas. E sempre com foco de uma curta duração, mas que a pessoa ela consiga aí, fazer o curso já na prática, né? Auxiliar aí o próprio trabalho dele. E quanto mais pessoas estiverem se agradando dos cursos, mais elas vão querer. E nem pensar em parar. Eu não fiz na intenção, como disse, de ser uma profissional, de ir para o mercado competitivo. Mas agora não. Agora eu vou para o mercado competitivo. Quando eu terminar o meu curso, eu vou competir com os jovens de igual para igual. E olha só, amanhã é o prazo final para atualização de dados do Cadastro Único, o CAD Único. O local de atualização será nos 20 Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, de 8 da manhã até 5 da tarde. Veja aí a documentação necessária para você atualizar. O que deve ser levado? Certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de endereço, pode ser conta de água ou luz. Quem não fizer a atualização do cadastro, entre outras perdas, pode deixar de receber o Auxílio Brasil, além de outros benefícios sociais. A atualização cadastral deve acontecer de forma contínua para garantir a qualidade dos dados, bem como que as informações registradas da base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Bom, e antes de encerrar, a gente tem a informação atualizada sobre a CPI dos transportes na Câmara Municipal de São Luís. Há pouco, o vereador Marquinhos publicou na sua rede social que não tenho mais idade para fazer papel de palhaço, foi o que disse o vereador. Vou deixar a CPI do transporte na Câmara Municipal de São Luís, pois falta autonomia do colegiado para investigar a máfia dos ônibus na capital maranhense. Esse assunto a gente vai abordar na edição de amanhã, também trazendo a informação de que o prefeito Eduardo Braide publicou em redes sociais sobre a não realização do Réveillon, que acontece tradicionalmente todos os anos. Portanto, a decisão da prefeitura de que não aconteçam as festas por conta dessa nova variante do coronavírus. Uma ótima noite para você e até amanhã.